E é isso aí, gente. Estamos de volta. O professor André está de volta aqui, mais uma vez, para contribuir com a gente. E o nosso tema hoje é, a gente propôs esse desafio aqui aos nossos convidados. O professor André vai falar muito bem dessa área, que é essa questão que nós mostramos ontem no Net Diário, da preocupação da Organização Mundial da Saúde, e quando uma organização como a OMS se preocupa, a gente tem que voltar o nosso olhar para essa discussão, a essa chamada Self-Made Generation, professor? Que tem um nome esquisitão, mas, na verdade, é uma geração autossuficiente, digamos assim. É uma geração que consegue caminhar e fazer certas coisas que, há algum tempo atrás, eram impensadas. É por causa da tecnologia. Não tem jeito. Não tem muito jeito, assim. É claro que há limites para isso. A tecnologia possibilita a democratização do acesso à informação, coisa que a gente não conseguiria há um tempo atrás. Então, por exemplo, na minha área, um aluno quer determinados livros de física e, fisicamente, ele não tem o livro lá impresso. Ele pega na internet, num PDF... Baixa o livro todo, pronto, já tem. O que ele precisa é de uma certa orientação. Então, a tecnologia, lado positivo dela, e são vários outros também, mas é que democratiza o acesso à informação. E com informação, você consegue, para além de se informar, criar coisas novas. Então, isso é muito relevante para demonstrar como essas novas gerações conseguem criar coisas que a nossa e as anteriores não conseguiam. Porque as informações estavam restritas a um certo grupo. E, geralmente, esses grupos eram grupos econômicos, que detinham poderes de retenção de conhecimento, etc, etc, etc. Então, é sempre muito complicado. Agora, o lado negativo disso tudo é que qualquer coisa vira informação. Aí o problema das fake news. Aí a gente chega numa fronteira muito complicada. Na educação, principalmente, professor, eu lembro do seguinte, fazendo um comparativo a esse acesso e se o acúmulo de informação é qualidade e conhecimento. Sim. Eu lembro que as minhas professoras, os meus professores, eles eram respeitados, eles eram admirados pelos alunos, e até idolatrados, alguns eram idolatrados, pela capacidade que ele tinha de ter certas informações que para a gente era impossível. Por exemplo, eu tinha professor que sabia os afluentes do Amazonas, todos, de cor. É esse lado direito, lado esquerdo. Que aquilo impressionava, Você via uma pessoa que tinha esse conhecimento e aquilo era um espelho. Hoje, sala de aula, O professor André vai poder falar isso, A informação que você está dando para os alunos, ele pode refutar na hora. Ele vai no Google, pega aquela informação e fala, não, professor, mas não é assim, e aí? Como é que lida com essa história? Eu já soube de casos desse tipo, inclusive. De um professor ter dado uma informação e ser refutado na hora. Olha só. E o professor sustentou, e o aluno sustentou do outro lado, e criou ficou aquela discussão. Pelo pessoal que estava presente, foi na instituição pública, assim. Então, foi um negócio extremamente constrangedor para o professor, assim. E para todo mundo que estava em volta. E aí, quando o professor perde credibilidade, acabou. Já era, Já era. Não tem o que fazer ali. O mundo ideal, que é a coordenação, a direção, substituísse ele por um outro professor, ele fosse para uma outra turma. Sim. Não tirar o professor, mas substituir de turma para que fosse feita uma oxigenação ali de uma certa credibilidade. Porque aquele referencial, ele se perde, Essas profissões ligadas à informação, e aí a informação, estou falando acadêmica, de notícia, enfim... Ela tem a ver, a capacidade que você tem de ser ouvido é a legitimidade que você tem construída ao longo da sua profissão. Verdade. Então, quanto mais tempo você passa no jornalismo, você tem mais credibilidade. Claro. Então, os professores mais antigos, em tese, têm mais experiência, têm mais conhecimento sobre o assunto, sabem os caminhos, outros caminhos, encurtar caminhos para chegar na resolução de uma questão, de um problema, assim, que o jovem ainda não consegue, a não ser que ele tenha tido uma formação brilhante, etc, etc, etc. Então, credibilidade é fundamental, legitimidade, é fundamental para que você consiga passar a tua mensagem. E hoje, como os jovens têm muito mais acesso, eles têm muito mais capacidade de questionamento. E o questionamento, assim, por ser professor hoje, e acho que tinha que falar muito sobre isso, inclusive nos encontros futuros, a profissão professor ela está passando por uma crise e eu não estou vendo o vale para a gente dar a guinada para cima. A a gente não está no fundo do poço,
mas eu Tá bem entendo, próximo. mas eu entendo que todo poço tem um ralo. É. Então, mesmo quando a gente chega no fundo do poço, pode ter um Tem um ralo ralo. e cair mais ainda. Mas, assim, o aluno sabe disso. Sim. Isso é inconsciente. Assim. Claro. Então, aquela credibilidade, aquele respeito automático não existe. Tanto que o que a gente vê muito regularmente, sobretudo, infelizmente, nas periferias, são ações violentas de alunos em relação aos professores. Né? Porque aquela legitimidade não tem. Não tem. Tem uma história maravilhosa do professor Clóvis de Barros, um filósofo da USP. Ele está aposentado na USP, mas vive dando palestra. Ele virou um famoso desses. Fanfarrão. E é excepcional, uma referência incrível. Realmente. Ele conta uma história que é maravilhosa. Ele foi num... Eu não vou exatamente falar os detalhes, mas é mais ou menos... Ele foi num congresso de professores de filosofia de curso de jornalismo, que é onde ele atuava. Aliás, ele vive sacaneando o jornalismo, né? Tudo Pois bem. é. Não tem problema, não. E aí ele começou falando que a palestra dele, a parte dele, ele começou falando que deveria acabar esse tipo de curso. E cortaram o microfone dele. YouTube, autoridade pública, porque o YouTube, em tese, dá essa autoridade pública. Ele foi convidado por esse mesmo congresso, anos depois, para dar a aula principal, inaugural, como uma grande referência. E ele começa a falar, carro no aeroporto esperando ele, ou seja, cortaram o microfone dele e aquela autoridade que ele foi construindo ao longo do tempo possibilitou que ele fosse o principal convidado do mesmo evento. E aí, só um parênteses que é interessante, ele fala que começa a aula inaugural dele, desse evento, falando, como eu ia dizendo, ele continua Como mesmo vocês discurso. me interromperam, né? É um pouco isso, assim, né? Verdade, então, verdade. o aluno, como ele tem uma enxurrada de informação, ele, em tese, tem uma percepção de que consegue trabalhar sozinho. Alguns até conseguem, mas isso é raridade. É difícil, É difícil. Por exemplo, numa preparação para concurso público, né, que talvez seja o maior exemplo, né, da área da educação dessa self-made generation. Sim. A gente tem os concurseiros que são meio que autossuficientes. Grande parte, inclusive. Muitos ficam a vida inteira fazendo concurso, mas tem uma galera que se dedica, né? Grande parte tem essa característica da autossuficiência. É possível? É por causa da maturidade e da idade. Então, vai chegando. A gente teve uma conversa um tempo atrás, que a gente estava falando de foco e atenção. Nesse caso, o foco, que é aquela percepção de longo prazo, o objetivo onde ele quer chegar, para o adulto, ele é mais concreto, porque tem a ver com mudança de vida, você melhorar a tua capacidade econômica, pagar o futuro, as necessidades de aquisição, de bens. O jovem ainda não tem isso muito constituído, então fica muito vago. Qualquer coisa, e sem contar que o jovem ele não está com a maturidade formada ainda. Então, ele se dispersa muito rapidamente, sobretudo com uma carga de informação que a gente tem. Uma enxurrada de muita informação. coisa. E é interessante a gente pensar o seguinte: nosso cérebro não foi feito para. Não foi feito, é ótimo, ele está sendo usado para isso. Mas vamos pensar aí no Homo sapiens sapiens. Nós temos aí, uns vão dizer 200 mil anos, outros vão dizer 300 mil anos. Vamos botar 200 mil como referência. Nos últimos 190 mil anos, 196 mil anos, a gente tinha que se preocupar em matar a caça, criar um abrigo, não morrer. Sobreviver, né? Que era a principal preocupação. E procriar. Basicamente isso. Quando a gente formou sociedades, Estado, comércio, moeda, etc., a gente começou a ter uma série de informações que a gente não teve durante 190 e tantos anos. Então a gente está, enquanto espécie, há 190 mil anos, com 4 preocupações, e há 6 mil, e há 30 anos, há 60 anos, com todas as preocupações do mundo. Assim. Só de boleto, você tem 10 por mês. É brabo. Fora uma série de outras coisas. Então, assim, é muita informação, e aí, como o cérebro, em tese, ele foi evoluindo dentro de uma perspectiva de trabalho simples nesse sentido, quando tem essa enxurrada de informação nova, com muita força, as pessoas acabam adoecendo. Aí vem as doenças, elas não são modernas porque elas sempre existiram, mas elas são mais recorrentes hoje. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, o esgotamento, a fadiga emocional e tal, porque é exatamente por isso. E principalmente coincidência no público cada vez mais jovem, Exato, né? Que aí está a preocupação. Porque tem uma pressão grande para ter resultado também, de ser alguém, e tem a coisa do pertencimento coletivo. Então, assim, o jovem, ele dificilmente ele consegue sozinho trabalhar aí estou falando em termos de educação, né, de aprendizagem.
trabalhar para um objetivo, passar no vestibular, por exemplo, sozinho é muito improvável que ele consiga. A não ser que ele tenha uma base muito grande, muito sedimentada, muito forte, e o que ele precisa é só aprimorar um ponto ou outro. Mas isso é um a cada milhares. Não tem condições, né? E a gente está falando dessas muletas digitais, né? Que são basicamente muletas digitais, que são esses aplicativos hoje que te oferecem absolutamente tudo. Daqui a pouco a gente vai falar da área da saúde, né? O professor Maurício Garcia vai estar aqui com a gente falando especificamente sobre essa autossuficiência na área da saúde, que é uma preocupação tremenda da OMS, mas também na área da educação, essas muletas digitais estão criando uma geração, inclusive, sem capacidade de problematizar as questões. Sim, exato. Esse é o problema, né? O que a gente faz com a informação? Pois é, né? A gente pode passar na prova com a informação, o que é beleza. E aí? Mas o que a gente faz para além da prova, isso é quase impossível você apenas pelos aplicativos, pela tecnologia, você conseguir. Por quê? Porque tem um formato. Se eu estivesse agora numa videoaula, olhando para a câmera, eu estaria falando do conteúdo. Você até tem curso online que os alunos mandam perguntas. Mas tem essa interação. Mas a pergunta é sobre uma questão específica. Sim. A dúvida da sala de aula, do presencial, são dúvidas, às vezes, abstratas. Estou pensando, inclusive, em ciências humanas aqui. Então, você consegue formular pensamento, trocar, questão dialética ali, né? Um aluno refuta e você acrescenta mais alguns elementos. Isso é o tete-a-tete, assim, né? Frases feitas são horríveis, né? São horrorosas, mas assim, menos internet, mais tete-a-tete. Então, mas é isso, porque ele consegue fazer uma troca e ligar pontos que, a princípio, na internet, eles não são ligados, né? Porque são estanques. Vamos falar aqui de descobrimento do Brasil, ponto. Vamos falar aqui de logaritmos, vamos falar aqui de... Então, na sala de aula, você consegue dar uma mudada de assunto e depois volta. Assim, então, o concurseiro, o objetivo dele que é passar na prova, porque ele vai ter uma aula de direito administrativo, direito penal, ou seja lá qual for a carreira que ele quiser, ele consegue com mais propriedade estudar sozinho pela internet. O aluno ele precisa de outros elementos. Por exemplo, para fazer uma redação, você não pode só saber o assunto, você tem que conhecer algo mais complexo. Até porque você vai ter que construir um pensamento. Inclusive crítico a respeito daquele assunto, né? E está aí, talvez, o principal problema das redações. Do Enem, por exemplo, são 5 competências. Assim, tem a parte formal da escrita, mas também tem a parte de contextualização, de você construção do teu raciocínio. E isso, só com informação, não rola, né? E você vai ter que demonstrar o domínio daquele assunto também, exato. Né? Trazendo elementos, trazendo, às vezes, citações, autores, que é importante. E tem um ponto que é importante, assim, que os jovens eles não têm a disciplina, quer dizer, grande parte, de você acordar tal hora e dormir tal hora, e aquele período ali você vai estudar. É muita coisa bacana que pode distraí-lo, sobretudo em casa. É tudo, né, praticamente, né? E o jovem tem essa capacidade de dispersão sozinho, Nossa. né? Qualquer coisa. Um pingo de chuva na janela, pronto, perdeu a atenção do jovem. Não tem muita gente estudando com música, por exemplo. Isso os estudos ainda são muito incipientes. Tá? Mas eu tenho as minhas reticências com relação a... É muito incipiente, não dá para cravar alguma coisa. Mas, por exemplo, eu estava lendo um artigo acadêmico há uns 10 dias atrás. E é um pesquisador norte-americano, ele estava dizendo o seguinte: eu mesmo estudo com música. O que não é nem muito comum você num artigo acadêmico falar, mas ele está fazendo a experiência... Reconhecer isso publicamente. Ele falou, eu mesmo estudo com música. Não há conclusão, assim, eu mesmo estudo com música. Mas quando o assunto é mais complexo, eu tiro o fone e presto atenção no que... Ou seja, em algum momento esse troço vai atrapalhar. Ele mesmo reconhece isso, né? Entendeu? Então, é muito complicado. E a gente é importante entender o seguinte: mas música é importante porque tira o som ambiente. Sim, mas música com letra atrapalha. Mas a letra é em inglês, não é em português. Mas vai te atrapalhar. O ideal, já que você não consegue mesmo, né, é música clássica, por exemplo, que não tem nenhum instrumento, que um pouca variação de volume, né? Por exemplo, as 4 estações de Vivaldi não dá, porque num dado momento ela está baixinha, de repente está altão, depois ela volta. Você está estudando e, de repente, quando aumenta, você tira a tua atenção do troço. O ideal são barulhos constantes. Por exemplo, eu indico para todos os meus alunos, isso, a possibilidade da internet facilita muito, você coloca no YouTube lá, barulho de avião,
E aí o cara vai ter um barulho de avião durante 10 horas, um vídeo de 10 horas só com barulho de avião. Sim. Barulho de ventilador, barulho de O chuva. YouTube tem isso hoje, né? Tem barulho de cachoeira. Fica Cachoeira. lá 5 horas, 6 Exato. horas de cachoeira. São barulhos constantes e que afastam o ruído ambiental e você consegue ali se concentrar. Se você tem uma dificuldade de concentração a partir devido a ruídos ambientais, né? Professor, para a gente finalizar, então, essa questão do eu posso fazer sozinho, essa questão da autossuficiência, ela também precisa ser analisada com moderação. Tem. Com muita moderação, nem todo mundo consegue, e, sobretudo, com organização. Eu estou pensando aqui nos concurseiros mais velhos. Então, faça um plano de estudo, procure um tutor, se não conseguir, faça um plano de estudo, planilha de Excel, planilha feita à mão, aquele modelo de Excel. Mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou estudar de manhã, se é trabalho, risca de manhã, se é trabalho de tarde, risca de tarde, só estudo de noite, coloca lá, vou estudar 3 horas por dia, de noite, então direito penal, qualquer direito e português. Não, muito quebrado assim é ruim, eu prefiro estudar 2 horas seguidas. Daquele tema. Então, você tem que se organizar muito e seguir aquele cronograma religiosamente. Porque nem assim, se você não fizer isso, você não consegue sozinho, mesmo adulto, mesmo com foco, você não consegue. A organização é fundamental para estudar sozinho. Pois bem, né? Você viu que o assunto é delicado e agora nós vamos mudar da educação para a saúde, né, professor? Que também é um problema e tem sido a maior preocupação aí da Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia você tem o aplicativo, por exemplo, que te dá a tua sequência na academia. E aí, será que isso é bacana? Será que isso é legal? Ou você precisa dessa orientação profissional na área da saúde? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Professor André, obrigado mais uma vez. Estamos de volta aí em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Né? Não sai daí, senão você vai perder a entrevista. O professor Maurício já está aqui, a gente vai falar sobre esse assunto. Não se esqueça, o nosso WhatsApp está aí na tela, ó, o Rodrigo está colocando. Pintou alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa à discussão de hoje? Manda na hora, que a gente vai repassar aqui para o professor André, vamos repassar para o Maurício. Nós vamos discutir esse assunto que precisa, né? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.